Olá, sejam bem-vindos ao Next Move. Eu sou a Paula Castanho e este é o podcast da Briefing que passo a passo revela estratégias para fazer acontecer com determinação e visão de futuro. O convidado que se segue tem uma paixão em comum com muitos portugueses: o vinho. Promove fora de portas o que de melhor se produz em Portugal. Falo de Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal. Olá, Frederico, seja muito bem-vindo. É sem dúvida um dos nossos embaixadores no mundo. Olá, muito obrigado pelo convite, que é com muito gosto estou aqui. Assim, o nosso trabalho é sermos embaixadores do vinho um bocadinho pelo mundo fora. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes em tom de brincadeira que as próprias garrafas de vinhos são embaixadoras de Portugal lá fora, porque levam o nome Portugal muito longe. E, portanto, essa é a nossa missão também na Vini Portugal. Primeiro explicar para quem não nos conhece o que é a Vini Portugal. Nós somos uma associação privada, interprofissional. Este chavão de interprofissional, este nome estranho, o que é que isto quer dizer? Significa que somos os representantes do setor dos vinhos. Portanto, a Vini Portugal é formada por várias associações que depois, indiretamente, nós representamos mais produtores, vitivinicultores, os da parte do comércio, os destiladores de vinho, as comissões vitivinícolas que fazem a certificação dos vinhos. Portanto, no fundo, todo o setor está representado na Vini Portugal. Nós acabamos por representar mais de 90% do setor indiretamente. No fundo, somos a voz privada do setor. E na prática chegam fora de portas com o nome de Portugal. Isso. Portanto, nós temos, no fundo, temos dois nomes. Temos o nome Vini Portugal, que é o nome da associação. Esse nome nós usamos muito dentro de portas, em Portugal. Quando vamos para fora, tentamos não usar o nome Vini Portugal e usar o nome Wines of Portugal, Vinhos de Portugal, nas suas várias declinações linguísticas. É uma marca do Estado, é uma marca do Instituto da Vinha e do Vinho, mas que o gestor da marca é a Vini Portugal. Portanto, quando vamos lá fora, ficaria complicado eu dizer eu sou o presidente da Vini Portugal, que é os Vinhos de Portugal. Simplificamos a mensagem e dizemos que somos dos Vinhos de Portugal, simplificamos um bocadinho. Ou seja, é já uma marca que se trabalha, portanto, houve aqui um grande trabalho para conseguir chegar a Wines of Portugal. Sim, a marca começou em 2010, portanto foi o ano de nascimento da marca. Foi um pedido do setor, na altura ao IVV, ao Instituto da Vinha e do Vinho, criar uma marca para que pudéssemos aparecer lá fora debaixo de um único chapéu, uma única marca que representasse todo o nosso setor. E, portanto, foi criado aquele logotipo muito bonito que está aqui numa garrafa. Que representa as nossas cores. E que representa as nossas cores e muitos dos nossos símbolos. E, portanto, é uma marca, para usar um estrangeirismo, uma marca umbrella, uma marca chapéu das nossas ações, de todos os nossos eventos, que nós também pedimos muito aos produtores para usarem nas garrafas e tentar com isto passar uma imagem mais forte, uma imagem comum dos vinhos de Portugal. Na prática, quando apanham o avião, os vinhos de Portugal são representados por todos. Não há região do norte, do Douro, nem o Alentejo, nem Lisboa. Eu tenho essa dificuldade quando me pedem para distinguir um vinho ou uma região. Eu costumo dizer que sou pai de todo, então depois de todas as regiões, de todos os vinhos. Portanto, nós promovemos todos os vinhos portugueses. Portanto, a nossa promoção está organizada com a Vini Portugal, no fundo, a representar todo o setor e ir fora, a abrir portas. Connosco estão muitas vezes as próprias regiões, que estão connosco dentro dos nossos espaços a promoverem as suas regiões, e depois temos os produtores a promover as suas marcas. No fundo, 3 níveis de promoção: país, região e marcas privadas, mas todos englobados debaixo do mesmo chapéu que é Vinhos Portugal. Portanto, Aproveitando essa sua estrutura que é ótima, como é que se trabalha a marca região? Já sabemos como é que se trabalha a marca Vinho Portugal e a região. Há regiões que obviamente são mais consagradas lá fora em determinados mercados. Como é que se trabalha cada uma delas? nós tentamos não trabalhar muito as regiões diretamente para não criar muitos ciúmes ou muito conflito entre regiões. Nós também não podemos estimular o conflito entre regiões. Aquilo que fazemos é ajudá-los a promover, muitas vezes connosco, outras vezes articulando os nossos programas com os deles das regiões. Portanto, nós temos basicamente 14 grandes regiões em Portugal, 14 regiões de vinho. DOs, denominações de origem, são 31, mas complica, portanto nós simplificamos a mensagem passando 14. E depois algumas destas regiões têm planos de promoção próprios.
naturalmente que as maiores, e falo aqui do Douro, da região dos vinhos verdes, Lisboa e Alentejo, que são as 4 grandes regiões, têm planos de promoção mais robustos, mais ambiciosos e fazem mais ações. Mas depois há, no fundo, todas as outras, o Tejo, a Bairrada, o Odão, a Beira Interior, enfim. Eu agora, se me esquecer de alguma, Trás-os-Montes, Trás-Barbarosa, Algarve e Península de Setúbal, e depois as ilhas, Açores e Madeira. Ao Cada um todo, deles 14. faz 14. Portanto, todas elas fazem promoção, naturalmente que as maiores fazem mais, e nós articulamos muito os planos de promoção. Depois é um bocadinho de estratégia de cada uma das regiões em função do país. Por exemplo, nós quando pensamos no Brasil, os vinhos do Alentejo fazem muita promoção no Brasil e têm uma cota de mercado importante. Mas se olharmos para a Polónia, já são os vinhos do Tejo que que fazem mais ações na Polónia e que têm uma cota de mercado maior na Polónia. Justifica-se pelo clima essa preferência por determinadas regiões? Nem sempre, porque um exemplo claro que eu acabei de dar, o Brasil é um país, em geral, de clima relativamente quente e onde a região dos vinhos verdes poderia ter um sucesso grande e ser líder de mercado dos vinhos portugueses. E, no entanto, o líder de mercado é o Alentejo. Portanto, isto também tem a ver um bocadinho com o histórico de promoção das regiões no país e depois as preferências e o conhecimento dos próprios consumidores deste país. Porque é que o Tejo é líder de mercado dos nossos vinhos na Polónia? Porque o Tejo faz muitas ações paralelas à nossa. Portanto, nós todos os anos vamos à Polónia e os vinhos do Tejo estão connosco, mas depois paralelamente voltam ao mercado algumas vezes a fazer promoção. E, portanto, acabam por ter um reconhecimento no mercado maior e, com isto, terem mais vendas e terem uma cota de mercado também maior. Abaixo das regiões vêm então os vinhos e as castas. Nós temos 250 e qualquer coisa castas nativas em Portugal. Certo, nós temos listadas para a produção, autorizadas para a produção de vinho em Portugal, eu creio que são 343. Contando com Surgiu mais uma outra. Mas tem muitas castas possível. estrangeiras, portanto estamos a falar do Cabernet Sauvignon, do Riesling, do Syrah, do Sauvignon Blanc, do Chardonnay, etc. Portanto, várias castas estrangeiras, mas aqui Portugal diferencia-se pelas suas castas autóctones. Aliás, nós somos o país do mundo com maior diversidade de castas autóctones por quilómetro quadrado. Portanto, nós temos num país muito pequenino, temos uma diversidade muito grande. E como é que chegamos a este número tão significativo? Bom, aqui há uma teoria que foi através de estudos de DNA, veio a palco há uns 5 anos, 6 anos, em que, através de análises genéticas, descobriu-se que as nossas castas, Portugal e Espanha, mas mais Portugal do que Espanha, a maior parte não vieram do Médio Oriente. Portanto, nós quando começamos a estudar vinhos, eu quando comecei a estudar vinhos, a teoria era que os vinhos as castas tinham vindo todas do Médio Oriente, daquilo que hoje em dia é a Arménia e a Geórgia, e através de fenícios e romanos foram sendo trazidas para a Europa e depois da Europa levadas para o resto do mundo. Hoje sabemos que isto não é assim. Hoje sabemos que, de facto, a maior parte das castas que encontramos em França, na Alemanha, na Áustria, enfim, no grosso da Europa, são castas que, de facto, vieram do Médio Oriente, mas que durante a época glaciar, os vales da Península Ibérica, e mais em Portugal até do que Espanha, a vitis silvestris, portanto, a antepassada da nossa vitivinífera, portanto, no fundo, das nossas castas, a antepassada foi preservada aqui nos vales da Península Ibérica. E, portanto, foi através de mutações genéticas que essas vitis silvestres da antepassada deram origem a esta diversidade de castas que nós temos. Esta riqueza que nós temos vem daí. E tivemos esta vantagem em relação à Espanha devido aos vales protegidos, possivelmente. Sim. E depois também fizemos um trabalho, sabe, Portugal aí é líder mundial no estudo, conhecimento e preservação do património genético da vinha. Nós somos líderes mundiais aí, nós estamos a ensinar os outros o trabalho que nós fizemos no estudo das nossas variedades, o estudo genético e depois a preservação genética. Então já temos várias medalhas, até mesmo em termos de património, porque é fantástica a história que está a contar. É ótimo e é uma vantagem competitiva que nós temos em relação aos outros países. Portanto, de alguma forma é uma benesse, mas por outro lado é um pesadelo comunicar isto. Repare que quando os da Nova Zelândia querem comunicar o que é um vinho da Nova Zelândia, é um Sauvignon Blanc muito frutado, muito aromático, etc.
Quando a Argentina quer comunicar o que é um vinho argentino, é um Malbec, é um vinho tinto, Malbec, com mais alcoólico, concentrado. Nós não conseguimos explicar o que é um vinho português, porque pode ser vinho do Porto, um Madeira, um vinho verde, um vinho do Douro, um vinho do Alentejo, um vinho de Setúbal. A complexidade é muito grande, porque nós temos, de facto, muitas castas, temos terroirs, condições edafoclimáticas, portanto, isto é difícil de definir, portanto, temos um estrangeirismo que é o terroir. Temos terroirs muito diferentes num país tão pequenino. Quer dizer, quem vai à região dos vinhos verdes sabe que os solos, o clima, as pessoas, a gastronomia são diferentes quando vai conduzir uma hora, está no Douro. Muda o clima, muda o solo, mudam as castas, mudam as pessoas, muda às vezes a pronúncia, muda a gastronomia. De facto, é uma grande diversidade. É uma diversidade muito grande num país tão pequenino. Se por um lado é uma benesse termos esta complexidade toda, por outro lado, para nós, que andamos a tentar explicar o que é um vinho português, é muito complicado explicar o que é um vinho português, pode ser muita coisa. Como é que fazem? Qual é a estratégia perante a quantidade de castas? Já não falamos nas regiões, que são 14, mas as castas ainda são muito mais. Como é que segmentam? Nós comunicamos a World of Difference, a World of Diversity, portanto, um mundo de diferenças, um mundo de diversidade, que é aquilo que nós somos. E depois através de educação, ou seja, nós fazemos muitas ações para mostrar a líderes de opinião, a jornalistas, a líderes de opinião, a compradores, a sommeliers, que em Portugal se chamam os canções, mostrar-lhes, explicar-lhes esta diversidade de Portugal. No fundo, tentar que a nossa mensagem seja depois reproduzida por muitos que estão naqueles mercados, nos vários mercados. Portanto, tentamos passar a líderes de opinião a nossa mensagem, explicar o que é Portugal, para que eles depois, em cadeia, vão explicando e chega ao consumidor essa mensagem. Que não deve ser fácil, mas por outro lado é um desafio incrível. Não é fácil, é um desafio bom e tem esta vantagem, é que temos esta vantagem em relação a estes países que eu referi e a outros, que é as pessoas quando se fartarem de um estilo de vinhos brancos muito aromático, que é o estilo da Nova Zelândia, Podem escolher Portugal. Aquele país vai sofrer muito, porque só tem, não é só tem, mas mais de 80% daquilo que faz é aquele estilo. Portugal as pessoas nunca se cansam, porque a diversidade é tão grande que há sempre coisas a descobrir em Portugal. É um bocadinho esta a mensagem que nós passamos às pessoas, que é, nós temos em Portugal tanta diversidade que vão conseguir encontrar neste pequeno país vinhos para todos os estilos. Uma das características do vinho é o aroma e também a cor. Nós temos aqui um copo, eu não consigo distinguir, mas o Frederico possivelmente ao ver o tom já consegue perceber o que é que está por aqui. Sim, eu tenho a dizer que para além destas funções que eu estou agora a desempenhar, eu fui enólogo durante muitos anos, portanto durante muitos anos fiz vinho e portanto nós na área dos vinhos estamos um bocadinho treinados a olhar para um copo e só o primeiro impacto é a visão e portanto nós olhando para um copo de vinho branco ou tinto, a primeira indicação que temos logo é da idade e são as tonalidades do vinho que nos dão uma informação sobre a idade do vinho. Diria que este já tem alguns anos. Não tem muitos anos, deve ter 3, 4 anos no máximo, deve ter 3 anos talvez. Por acaso não vi o rótulo, posso depois ir ver se acertei ou não. Mas ver o rótulo, porque estamos aqui a promover o vinho de Portugal, mas não há 3, 4 anos, no máximo 3, 4 anos. Portanto, outra das questões que me deixa por vezes perplexa, para além do olfato, tem a ver com o aroma. Como é que determinado vinho pode saber, por exemplo, a maracujá ou a framboesa? É consensual chegar a esta conclusão? Curiosamente, os dois aromas que referiu são muito consensuais porque são muito evidentes. A uva é uma fruta. E a fruta, e depois em função das castas, cada uma das castas tem, enfim, vou tentar não ser muito técnico, tem precursores de aromas, digamos que tem a base dos aromas dentro do próprio sumo, dentro do próprio bago. E depois é um trabalho da levedura durante a fermentação que liberta, que quebra estes precursores ou estas barreiras e liberta os vários tipos de aromas. Portanto, os aromas de maracujá são aromas muito típicos em vinhos brancos e a casta Sauvignon Blanc é uma casta que muitas vezes tem este perfil.
Framboesa, olha, por exemplo, uma das castas mais plantadas em Portugal, nos tintos, uma das castas mais plantadas em Portugal é o castelão. O castelão muitas vezes tem esse aroma de framboesa. Portanto, cada uma das castas terá os seus descritivos, porque esses aromas de facto existem em cada uma das castas. E depois é durante o processo de fermentação que essas ligações com os açúcares são quebradas e os aromas se libertam. O Frederico já criou o seu próprio vinho, tem saudades? Tenho muitas saudades. É quando se faz vinho, não é uma profissão, é uma paixão e é algo que nunca sai de nós. Portanto, claramente tenho saudades de fazer vinho. Neste momento não posso, tenho que representar todos os vinhos portugueses e portanto não posso estar ligado a nenhum projeto. Mas é algo que eu pondero mais para a frente voltar a ter um vinho, porque é uma paixão que nunca nos larga. E daqueles que fez, qual é a memória gustativa que ainda tem na memória? Eu fiz. Eu diria que há dois vinhos que me marcaram ou que me impressionaram muito quando os fiz. Agora vou ter que falar de marcas, um na Companhia das Ilhas e outro em Pegos Claros. Foram dois vinhos que me marcaram, um de 2011 e outro de 2010, e que eu fiz no estilo de vinhos que eu gostava na altura. Portanto, foram vinhos que eu gostei muito, foram vinhos que tiveram um sucesso grande, até comercial, e que eu gostei muito na altura. Mas é engraçado que o nosso gosto vai mudando. Eu hoje, se voltar a fazer vinhos Já faria diferente? iria mudar um bocadinho o perfil de vinhos que eu fiz na altura, enfim. Já foi presidente do Instituto do Vinho e da Vinha, agora tem um cargo diferente que é mais de promoção. O outro cargo também era relevante porque determinava a política vinícola em Portugal. Estamos no bom caminho a esse nível? Estamos num ótimo caminho. O outro foi relevante, foi um desafio grande, porque eu passei diretamente de enólogo e de responsável pelas vinhas para um cargo institucional e muito jurídico e muito de representação e mais política. Tal. Portanto, foi um desafio grande na altura, mas que eu gostei. Acho que foi um desafio que eu gostei, que também me deu, que me abriu muitas portas, que me abriu muitos horizontes em relação ao setor dos vinhos. Hoje num cargo diferente, mais ligado à promoção, mas é um setor que está muito organizado. Olha, mais uma coisa onde Portugal é líder. Não há nenhum país do mundo que tenha um instituto próprio a regular o setor dos vinhos e onde está concentrada toda a informação e todas as obrigações legais que os produtores têm que comprovar perante o Estado, têm que exercer perante o Estado, e depois uma Vini Portugal que faz a promoção. Portanto, estes dois organismos que existem em Portugal e que trabalhamos de forma muito articulada. Foi uma grande estrutura. Aliás, nós estamos fisicamente nas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho e, portanto, esta nossa ligação com a parte política e institucional também é importante e somos o único país que tem esta ligação e que tem estas duas instituições a comandar o setor dos vinhos. Na promoção, tem cerca de 8 milhões anuais para promover o vinho em 15 mercados. Para 2026, o que é que vem aí? Conquista de novos mercados? Portanto, nós tivemos o nosso plano de promoção para 2026 recentemente aprovado em Assembleia Geral, mas estes programas não são muito estáticos, ou seja, há aqui algum dinamismo no meio disto. Nós temos que cumprir um plano estratégico traçado por nós até 2030, portanto temos um plano estratégico há 6 anos e tentamos segui-lo, mas de alguma forma temos que também aproveitar alguns eventos de ocasião, alguns mercados que de repente mudem e que possam ser interessantes para promover. Eu dou-lhe um exemplo, nós durante muito tempo estivemos em Angola e o mercado de Angola não estava a correr muito bem e depois quando resolvemos alterar ou desenhar este novo plano estratégico, optámos por deixar cair Angola. Angola está a crescer muitíssimo em termos de vendas, e portanto neste momento já estamos a ponderar voltar a Angola, apesar de não estar no plano estratégico, fará todo o sentido voltarmos a Angola porque está com um crescimento tal que não faria sentido nós agora de repente abandonarmos o mercado. Onde é que ainda não chegamos, que é relevante chegar? O nosso objetivo é trazer sustentabilidade económica para o setor. Portugal exporta em média cerca de 47% daquilo que produz. Portanto, nós exportamos quase metade daquilo que estamos a produzir, já estamos a exportar. E nós não temos vinho suficiente para as nossas necessidades. Uma conta muito rápida.
Nós consumimos, em Portugal, consomem-se 550 milhões de litros, números médios, e exportamos 350. Portanto, as nossas necessidades para o consumo e exportações são 900 milhões de litros. A nossa produção média são 650. Portanto, nós temos falta de vinho. Portanto, importamos algum vinho a granel e engarrafado, muitas vezes para vender cá, algumas vezes para exportar. Portanto, a nossa estratégia não pode ser aumentar o volume exportado, mas sim o valor. Nós queremos aumentar a valorização dos vinhos portugueses. Queremos, através das ações que temos, são ações sempre muito voltadas para o prestígio, para criar prestígio na marca Portugal, para que os nossos produtores consigam vender os vinhos melhores e vender mais caro lá fora. Portanto, no fundo, trazer sustentabilidade económica para o setor. Mantendo o custo aqui, sabemos que os vinhos são caríssimos fora de Portugal, os vinhos de Os vinhos são qualidade. caríssimos, mas o problema é, olha, eu dou-lhe um exemplo do Brasil. Os vinhos chegam ao consumidor no Brasil 5 vezes mais do que custam no mercado nacional. Portanto, muitas vezes são as margens de quem está no mercado. Portanto, não somos nós que estamos a vender caro para o Brasil, nós queremos subir no preço. Agora, muitas vezes são as margens que se praticam nesses mercados. Os Estados Unidos têm margens muito altas, o Brasil tem margens muito altas. As pessoas que estão na cadeia, os distribuidores, os importadores, depois também há os impostos, há tudo isso. Mas o nosso objetivo é subir o preço médio de venda, portanto, conseguir que os nossos produtores tenham mais estabilidade e mais sustentabilidade económica. A França continua a ser o número 1. A França continua a ser o número 1, o que é muito estranho, porque Tem bons vinhos também. tem bons vinhos e é estranho. E quando nós perguntamos, às vezes até em sessões lá fora, quando temos palestras de pessoas, e perguntamos sempre a quem está qual é que é o maior mercado para os vinhos de Portugal. Nunca ninguém acerta que é a França. As pessoas dizem o Reino Unido, os Estados Unidos, o Brasil, nunca ninguém acerta em França. Que é estranho que um país produtor de vinhos e de bons vinhos também seja o nosso maior destino em termos de valor, o nosso maior destino dos vinhos portugueses. Mas há que dizer que aqui é uma importância grande de vinho do Porto. Portanto, há muita tradição de consumo de vinho do Porto em França e, portanto, é claramente o vinho do Porto que puxa a França Faz a diferença. porque se tirarmos o vinho do Porto da equação, França passa a ser o nosso mercado número 7. Ou seja, o nosso vinho acaba por ser um Cristiano Ronaldo em termos de marca. O nosso vinho é um Cristiano Ronaldo em termos de marca, gostaríamos que tivesse valorizado ao nível do Cristiano Ronaldo em termos de marca, mas estamos no bom caminho, temos vindo a subir o preço médio de venda, estamos a conquistar cada vez mais prestígio. Aliás, nós tivemos agora muito recentemente o Douro eleito por uma revista norte-americana como a região do ano, a região vitivinícola do ano. Portanto, nós vamos, Portugal, os vinhos portugueses, as regiões de vinhos, vão conquistando paulatinamente, ano após ano, várias distinções, vários reconhecimentos internacionais. Isto ajuda-nos a puxar pelo prestígio da marca e conseguir. Por outro lado, nos eventos onde estamos representados, falou que tem 8 milhões sensivelmente para gastar todos os anos. É um valor com o qual conseguimos brilhar? Os nossos stands fazem a diferença lá fora? Estes nossos cerca de 8 milhões que nós temos para investir são um bom valor. Ainda assim um valor inferior se nós compararmos com algumas das nossas congêneres, com a Áustria, com a Alemanha, com regiões, com França, com regiões de Espanha ou regiões de França têm orçamentos maiores que nós, o Chile, os Estados Unidos, portanto, Nova Zelândia, são tudo países que têm orçamentos de promoção superiores ao nosso. Mas também lhe posso dizer que nós acabamos por ter mais visibilidade, ainda que tenhamos um bocadinho menos valor, temos mais visibilidade nos mercados. E eu digo-lhe isto porque são eles que me dizem a mim. Eu tenho uma relação muito próxima com os CEOs e os presidentes das congêneres mundiais da Vini Portugal, e todos me dizem a mim que é impressionante o trabalho e a visibilidade que nós, Portugal, temos nos mercados, apesar de termos um orçamento mais baixo do que todos eles. Portanto, eu diria que o nosso orçamento vai servindo para aquilo que conseguimos. Também não conseguimos aumentar muito o orçamento, porque depois os produtores não conseguem acompanhar, porque os produtores que vão connosco, no fundo, também pagam uma parte do custo. Nós somos cofinanciados nas ações, mas os produtores têm que pagar uma parte desse custo. E depois acresce as viagens e as estadias. Portanto, há sempre um investimento atrás disto. E nós, mesmo que quiséssemos aumentar muito o nosso investimento, depois não íamos conseguir que os produtores nos acompanhassem. Portanto, o orçamento para já serve. Acho que temos feito um bom trabalho com este orçamento, que é mais baixo que os outros.
acho que estamos num bom caminho e o objetivo é... E a diferença é a qualidade do vinho português. Não, temos grandes vinhos, hoje em dia já nos batemos ao mais alto nível com qualquer país e, portanto, foi um grande trabalho que fizemos internamente em termos de enologia e viticultura. Estamos bem, começamos a ter reconhecimento, portanto as coisas correm, agora queremos seguir este caminho de valorização. Muito bem, Frederico, foi um prazer. Muito obrigada por estar aqui connosco. Mais do que um gestor, Frederico Falcão é um embaixador, levando consigo a tradição e inovação do melhor que se produz em Portugal. Eu sou a Paula Castanho e este é o Next Move. Volto daqui a 15 dias com mais um episódio inspirando o futuro. Até lá, pode acompanhar-nos no site da Briefing, Spotify, YouTube e nas redes sociais. E brindamos, não? E brindamos. Um brinde aos vinhos de Portugal e ao programa. Obrigada.